Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar dando uma dica de como preparar um pote para fazer diluição de tinta, ou seja, para preparar a tinta para pintura. Você pode simplesmente pegar a tinta do jeito que está aqui e utilizá-la para pintar. Porém, se você fizer isso, ela não vai seguir as especificações que estão na lata. Por exemplo, vem a especificação falando em quanto tempo demora para secar para você dar a segunda demão, ou o tempo total de para ela secar, então isso vai variar. Então, seguindo a diluição correta, você se baseia pelas especificações que estão na lata. Então, para preparar o pote, você vai precisar do seguinte: um vidro desse. No caso aqui eu estou usando um vidro de azeitona. Você pode usar um de maionese ou qualquer tipo de. Eu recomendo vidro porque depois ele vai ficar mais fácil de fazer a limpeza se você for reutilizar ele. Para quem utiliza várias vezes. O vidro, uma fita crepe, uma caneta para fazer uma marcação, um copo dosador. Quanto mais escala tiver, melhor. Que nem esse daqui ainda é um pouquinho complicado, porque ele está de 50 em 50, mas tem uns que tem de 10 em 10 e assim por diante. E água, que a princípio nós não vamos sujar nada, só vai preparar o pote. Então, com base nisso, o que você precisa saber? Qual é o tipo de diluição que você vai utilizar? Cada tipo de tinta usa um tipo de solvente e também tem uma porcentagem de diluição. Vamos supor, essa tinta aqui no caso, ela é diluída a 10% para pintar com pincel e a 30% para pintar com pistola de ar comprimido. O que seria isso? Então, para cada 100 ml de tinta, você vai usar 10 ml de solvente. E para pistola, para cada 100 ml de tinta, você vai utilizar 30% de solvente. Se você não for muito bom de conta, é só apelar para a calculadora. Não tem segredo. Vamos supor que você pretenda preparar 200 ml de tinta e você vai diluir isso a 10%. Então, na calculadora, você faria simplesmente 200 ml vezes 10 e aqui tem o porcento, ou seja, 20 ml de solvente. Então, antes de preparar o pote, você vai ter que determinar mais ou menos a quantidade que você precisa. Eu vou preparar esse pote para fazer dois tipos de diluição. Quando eu for utilizar pouco tinta, eu vou diluir mais ou menos 100 ml de tinta, ou seja, eu vou preparar, e também 200 ml quando eu precisar preparar um pouquinho mais. Então isso vai de cada um. Então no caso aqui eu vou estar preparando para diluição de 10% e com duas medidas, para 100 ml quando eu for utilizar pouca tinta e 200 ml quando eu for utilizar um pouco mais. Então a tinta já fica de lado aqui. Então o primeiro passo é a fita crepe. Você vai cortar um pedaço de mais ou menos 10 centímetros e vai colar na lateral do pote. Tomando bastante cuidado porque é vidro, né? Se cair, já era. Então, você vai colar aqui. E também trabalhar numa superfície plana para a marcação ficar bem precisa. Certo? Aqui está a fita. Essa fita é do intuito para a gente fazer a marcação. Que até dá para marcar no vidro, mas você vai precisar de uma caneta daquelas de marcar CD normalmente. Então vamos lá. Então para a primeira marcação, eu vou preparar 100 ml de tinta. Então o que eu preciso? Eu vou colocar aqui 100 ml de água no copinho dosador. 100 ml. Então aqui entra a minha primeira marcação. Você vai vir no potinho e vai fazer a sua primeira marcação. Faz o risquinho. Coloca 100 ml. Para 100 ml de tinta, eu vou usar os 10% do solvente, que são mais 10 ml. Então no copo dosador você vai apanhar 10 ml. Aqui eu vou ter que utilizar mais ou menos a noção, porque não tem a marcação. E vai colocar aqui.
Então você vem com a outra marcaçãozinha e faz a segunda marcação. E você pode colocar tipo aqui, eu vou especificar aqui 10 ml. Então ficou mais ou menos assim. Nessa primeira marquinha que representa 100 ml vai ser a tinta. E essa daqui que está como 10 ml vai ser o solvente. Então quando eu quiser preparar 100 ml, eu vou colocar de tinta até essa primeira marquinha. E eu completo até a segunda com o solvente. Agora eu vou fazer a segunda marcação. Que é para quando eu for preparar 200 ml de tinta. Então põe lá os seus 200 ml. Espera balançar, parar de balançar e faz a primeira marcação. Então coloca tipo aqui 200 ml. E agora entra o que seria a quantidade de solvente, que é 20 ml. Você vai lá e faz a segunda marcaçãozinha. Então eu vou marcar aqui 20 ml. No caso eu estou marcando 20, 200 aqui, então que nem na tinta você pode marcar, tipo, fazer a primeira marcação colocando 200 ml. E na segunda você pode colocar tipo um Szinho, que seria o solvente, no caso. Então meu pote ficou assim. Aqui para diluição de 100 ml de tinta, 200. Se você quiser fazer, você pode fazer várias marcações, tipo 300 ml, daí você coloca 300 de tinta e depois você coloca mais 30 de solvente. Aí é dependendo da quantidade que você for usar. Mas então é isso aí. Como eu já disse, a vantagem de colocar num pote de vidro é depois para fazer a limpeza. Porque às vezes se você utilizar que nem esse copinho medidor aqui, que ele é de plástico, às vezes você vai fazendo a limpeza, mas toda vez que você deixar de caprichar na limpeza, vai ficando algum resíduo de tinta, um resíduo de tinta, até chega um ponto que você não consegue mais utilizar ele, porque não dá mais para ver a marcação. Então no pote de vidro facilita, porque depois quando você terminar de usar, você coloca tipo, por exemplo, o thinner para fazer a limpeza, ou até mesmo água rasa, fecha o pote, chacoalha e dá aquela boa limpada. Então é isso aí, galera. Se o vídeo te foi útil de alguma forma ou gostou do vídeo, dá um joinha aí e se inscreve no canal, que em breve eu vou estar postando mais dicas do tipo. Valeu?